Então, iniciei a gravação da nossa aula aqui, tá bom? Boa noite a todos vocês. Hoje, 2 de junho de 2020, tá? Nós trabalhamos aqui as formas de estabilidade, tá? E agora nós vamos iniciar segurança e medicina do trabalho, tá? Postei no Teams para vocês o material, né? Acho que os representantes fizeram a informação. Tá bem fácil de localizar, tá? Se alguém não localizar, eu descobri que dá para anexar arquivo aqui. Espera só um pouquinho. Eu descobri que dá para carregar aqui também. Opa, acho que deu certo, tá? Foi, né? Foi. Olha lá, tá vendo? Então, esse é o material nós vamos trabalhar segurança e medicina do trabalho, tá? E o que nós vamos trabalhar, então, nessas aulas? Hoje nós vamos fazer a aula inicial, nós vamos dar início ao meio ambiente de trabalho. Aqui no material eu coloquei um pouco da legislação para vocês, para ficar claro os pontos a ser estudados, tá? Um ou outro que não está, mas como nós estamos aqui na aula ao vivo, vocês têm condições aí de fazer a anotação desses pontos, tá? Então, eu vou continuando devagar, como vocês pediram aí, tá? Para quem faz a anotação durante a aula, alguns eu sei que mantém a anotação, tá? Qualquer dúvida, mandem, pode abrir se precisar abrir o microfone ou mandar aqui pelo chat ou levanta a mãozinha aqui, tá? A gente vai tirando as dúvidas aqui, tudo bem? Tranquilo? Então, nós terminamos as estabilidades na semana passada, nós trabalhamos, né, já a matéria do segundo bimestre, e nós vamos trabalhar segurança e medicina do trabalho, tá? Nós vamos trabalhar meio ambiente do trabalho. E eu queria que vocês respondessem para vocês o que seria o meio ambiente de trabalho. Ah, vocês estão lançando desafio aí, né? Vamos lá. O que vocês imaginam que seja meio ambiente de trabalho? Vocês podem colocar aqui no chat palavras ou quem quiser, não precisa procurar um conceito, tá? O que vocês imaginam que seja o meio ambiente do trabalho? Se alguém quiser se arriscar aqui, mandem, por favor, para que vocês também participem da aula. Eu tenho certeza que vocês estão acordados. O Caio já lançou ali onde o povo trabalha, Mari, o local de trabalho. Faz sentido. Continua. Relações entre os colaboradores, tá? O meio ambiente do trabalho, eu não coloquei o conceitinho ali digitado para vocês, porque vocês têm a doutrina, né? Onde exerce o trabalho, tá? Bom, o meio ambiente de trabalho, ele é efetivamente, realmente o local onde exerce atividade laboral, né? Não só nas relações de emprego, tá? Mas também nas relações de trabalho. Ou seja, a gente fazia uma conta aqui na aula da manhã, e eu acabo repetindo a aula à noite, né? Talvez uma outra coisa que saia um pouco diferente, mas é o mesmo preparo, o mesmo material. Ocorre assim, o meio ambiente de trabalho, ele não é composto apenas por trabalhadores empregados, né? Mas nós temos ali prestadores de serviço, estagiários, podemos ter voluntários, podemos ter trabalhadores avulsos, né? Podemos ter autônomos ali, podemos ter outras formas de trabalhadores além da relação de emprego, tá? Então, o meio ambiente de trabalho, ele abrange o local de exercício do seu trabalho exatamente, tá?
Mas não só aquele estabelecimento, que vocês estudam lá no direito empresarial, o local como sendo o estabelecimento empresarial, aquela reunião de bens, né, aquele conjunto de bens, e o ponto empresarial, aquele local físico, né, o próprio imóvel. Mas todo o meio ambiente de trabalho está protegido pelas normas de segurança e medicina do trabalho. Porque eu tenho trabalhadores externos que também necessitam de proteção, né? Eu tenho trabalhadores indiretos, vamos colocar aqui os prestadores de serviço, por exemplo, os autônomos, os contratos temporários, os estagiários, todos eles têm direito ao meio ambiente do trabalho preservado, tá? Terceirizado, Jefferson, muito bem lembrado, tá? Então, nós temos todas essas formas de relação de trabalho podendo estar disponível no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, quando a legislação trata de meio ambiente, quando nós falamos meio ambiente, talvez para nós seja mais comum usar meio ambiente como aquele meio ambiente natural que nós conhecemos, né? Biológico, ecossistema, toda uma né, natureza, tudo que é habitat, animais, fauna, flora, tudo que a gente conhece ali no meio ambiente natural, tá? Mas não é só isso, nós temos o meio ambiente natural, composto, óbvio, por isso, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, tá? Bom, a preservação ao meio ambiente, e aqui vocês já estudaram direito constitucional, vocês já estão no terceiro ano, já estudaram os direitos fundamentais. O meio ambiente do trabalho, ou o meio ambiente de forma geral, é protegido, é preservado, é entendido como, pode ser entendido como um direito fundamental? Sim, o Jefferson entende que sim, tá? Bom, a Mari acho que sim. Não acha, Mari, você tem certeza, tá? Você está certa também, tá? Givanildo, exatamente, né? Quando nós falamos de proteção, né, uma das formas de meio de vida, por exemplo, o meio ambiente natural, o meio ambiente do trabalho não está fora dessa proteção, tá? Então, nós vamos trabalhar, eu vou anotar aqui para vocês, tá? Ó, Constituição Federal. Então, nós vamos trabalhar ali artigos 200, 225, e depois nós vamos voltar lá para o artigo 7º para a gente trabalhar os direitos fundamentais, tá? Vou deixar aqui anotadinho aqui para, se alguém tiver com a Constituição aberta aí, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Por que que eu estou, de onde a gente tira que o meio ambiente do trabalho está incluído no meio ambiente? Se o 225 que trata lá do meio ambiente, ele fala apenas da preservação do meio ambiente em geral, tá? Então, por isso que eu coloquei os artigos aqui de forma aleatória, porque nós vamos trabalhar esses artigos realmente dessa forma, tá? Então, vou compartilhar a Constituição com vocês. Nós vamos lá no artigo 200. Opa, ela subiu aqui. O que caiu? Aí. O artigo 200 da Constituição Federal, tá? Então, nós já vamos trabalhar aqui. Só para a gente situar onde está o artigo 200 dentro da Constituição Federal, ele se encontra aqui dentro da seção 2 da saúde, artigo 190, a partir do artigo 196. Saúde, direito de todos, dever do Estado, enfim, tá? Antes disso, se você puxar aqui no 194, tá? A partir daqui do 194, a gente começa da Seguridade Social.
Seguridade Social, direito, acesso à Seguridade Social, também está dentro dos direitos fundamentais, tá? Seguridade Social vai abranger saúde, previdência e assistência social. Então, Seguridade Social abrange saúde, previdência social e assistência social. Dentro de Seguridade Social, do direito de todas as pessoas à Seguridade Social, né? Previdência depende, é um sistema contributivo, mas assistência e saúde, independente de contribuição, o acesso a todos de forma igualitária. Nosso direito fundamental, acesso à saúde, assistência social, quem dela necessitar, e previdência social para os que são contribuintes ou dependentes dos segurados, né? Aí o artigo 200 aqui, isso vocês vão estudar bem a fundo isso lá em direito previdenciário, tá? O artigo 200 traz que ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Aí a gente vai lá no inciso 8º, olha aqui, ó. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, tá? Então, quando nós tratamos aqui de meio ambiente do trabalho e nós tratamos da Constituição Federal, do Sistema Único de Saúde, nós temos esse direito fundamental. Só um minutinho, então, um recado importante da Ângela. Pediu para aceitar ela na aula que ela não consegue entrar. Gente, uma pausa de 1 minuto para eu achar onde está a Auriane aqui, tá? Ângela, será que ela está... Será que ela está na equipe? Ela está cadastrada na equipe? Porque aqui ela não aparece pedindo. Ela não aparece pedindo para aceitar. Você pede para ela ir lá em equipes. Fala para ela não entrar pelo link. Fala para ela ir lá em equipes. Entrar no terceiro... Fala para ela não entrar pelo link, então. Para ela ir lá em terceiro noturno. E entrar na reunião. Tá escrito lá, ó, reunião agora. Fala para ela clicar lá em ingressar. Que possivelmente não é a... Ok? Por favor, pede isso para ela. Pra ver se ela não mandou de repente aqui para mim, eu já respondo aqui para ela. Não, não mandou. Vê se ela tá com o e-mail certinho, tentando entrar. Obrigada, Ângela, tá? Qualquer coisa você avisa aqui. Vai avisando aqui que ela tem que entrar, tá? Alguns tiveram problema porque na hora de entrar estava com outro e-mail aberto e isso gera um problema na entrada aqui, tá? Beleza, então. Bom, então, nós temos ali no artigo 200, inciso 8 ali, dizendo que o Sistema Único de Saúde, o SUS, tem, né, também o dever de auxiliar na preservação do meio ambiente, inclusive o do trabalho, tá? Então, ali ele inclui o meio ambiente do trabalho nessa proteção ao meio ambiente que a Constituição Federal dá. Quando nós trabalhamos, isso a gente trabalha, aqui eu leciono direito previdenciário, e a gente trabalha a questão a saúde, Sistema Único de Saúde, e a gente verifica que saúde vai além do Sistema Único de Saúde para atendimento médico, tá?
O Sistema Único de Saúde, ele vai muito além as suas atribuições, o seu fornecimento, o fornecimento ali, a competência, a prevenção, Caio, tá? Prevenção, proteção e promoção da saúde, tá? Exatamente isso. Então, vai além ali o Sistema Único de Saúde. E quando fala em proteção ao meio ambiente de trabalho, significa que esse meio ambiente de trabalho em que todos nós estamos inseridos de alguma forma, seja como estagiário, seja qualquer forma, ou estaremos inseridos um dia, esse meio ambiente ele precisa ser um meio ambiente adequado, tá? O trabalhador, quando ele inicia o exercício da sua atividade laboral, ele tem o direito de laborar em um ambiente saudável, não só fisicamente, psicologicamente, tá? Com todas as garantias de proteção à saúde e à vida do trabalhador, tá? Então, nós temos inúmeras, nós vamos trabalhar algumas, não dá para trabalhar todas muito específico, mas nós vamos trabalhar inúmeras normas que tratam da segurança e medicina do trabalho aqui, e agora nas nossas próximas aulas, porque é importantíssimo entendermos qual é a função da empresa, né, a função do empregador ou a função do estabelecimento da sociedade empresarial nesse ponto, né, do empresário, e a função do empregado, que compete ao empregado, tá? Dentro da prevenção, proteção também e promoção da saúde e segurança do trabalhador. Não é obrigação exclusiva do empregador, mas o empregado, o trabalhador, também tem atribuições que ele deve seguir, tá? Ok, então o artigo 200 já nos trouxe ali, então, qual que é que o meio ambiente do trabalho está inserido ali na proteção ao meio ambiente. Perfeito, tá? Aí eu volto na Constituição Federal e desço lá para o artigo 225. Vou descer na mãozinha aqui, porque a gente dá um Ctrl F, ele aparece uns 15 aqui, isso é mais rápido descer, né? Tá? Então, olha aqui como que ele se inicia. Do meio ambiente, tá? Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bonito caput do artigo 225, né? Então, nós temos aqui o direito, a garantia fundamental de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, porque ele é bem de uso comum do povo. No entanto, o poder público e a coletividade têm o dever de defendê-lo, tá? Não é obrigação apenas do poder público, tudo bem? Aí depois ele traz aqui preservar e restaurar, ele traz aqui inúmeras ações, né, dentro do meio ambiente aqui, que é disposição, que não é o caso específico aqui para nossa aula, porque ela vai tratar um pouquinho mais ali de meio ambiente na forma do meio ambiente natural, tá? Mas o caput do artigo 225 nos aplica porque temos o direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, seja natural, cultural ou o meio ambiente do trabalho, que é o que nos interessa. Tranquilo? Ok? Beleza. Aí, nós temos então ali disposto que há inúmeras formas
É, Caio, eu tenho um sonho, né? Bonito, né, Ângela? Exatamente, tá? Então, quando nós trabalhamos esse meio ambiente ecologicamente equilibrado e a Constituição Federal traz para nós esse direito e o dever também de proteção e preservação, nós temos ainda lá nos direitos sociais, tá? E daí nós vamos subir lá. Agora nós vamos subir lá para o artigo 7º. Aqui, tá? Bom, vocês devem ter... Acho que alguém comentou alguma coisa aqui. Não? Fez um barulho aqui, eu achei que alguém queria fazer alguma pergunta, tá? Então, vou voltar lá. Então, vamos lá, tá? Bom, primeira coisa, vocês devem ter estudado, nós começamos em abril juntos, né? Mas vocês devem ter estudado ali para o início do direito do trabalho, onde que ele está inserido, né, dentro dos direitos fundamentais, que os direitos, né, são direitos fundamentais sociais, tá? Aqui no capítulo 2, está no rol sim dos direitos fundamentais, né? São cláusulas pétreas, não pode ser simplesmente retirados os direitos aqui previstos, tá? No entanto, eles podem ser regulamentados, porque eles dependem de lei que regulamente esses direitos, né? Então, aqui no artigo 6º, tá? Ele traz quais são os direitos sociais, quais são nossos direitos fundamentais sociais. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, nós vimos que o trabalho é um direito fundamental social, né? Não pode ser violado sob pena de violar um dos seus direitos fundamentais aqui, estar em conflito, tá? O artigo 7º, que traz os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem melhoria da condição social, e vamos incluir aqui, nesse direito ao meio ambiente equilibrado, a empregada doméstica, né? Tá? Aí nós vamos lá nos incisos 22 e 23, tá? Olha o que diz aqui, tá? Então, só para lembrar vocês, que vocês devem ter tido isso lá no Direito do Trabalho 1, né? Traz aqui cada inciso. Então, seguro-desemprego. Seguro-desemprego vai acabar. Não, ele não pode ser retirado. Ele é cláusula, ele é direito fundamental, tá nos direitos sociais, ele não pode ser retirado, tá? Pode ser regulamentado, como, por vezes, a alteração legislativa na forma de concessão, no período de concessão, enfim. Fundo de garantia, vai acabar? Não, não vai. O fundo de garantia também, direito social, salário mínimo, piso, irredutibilidade, 13º, enfim, tá? Eles podem ser regulamentados, mas tem que ser pago a remuneração integral, tá? É pago em 2 parcelas. Se tiver uma lei que modifique a forma de pagamento, mas tem que ser a remuneração integral, tá? Tranquilo? Tá? E outros adicionais que a gente trabalha aqui dentro do direito do trabalho estão aqui nos direitos sociais, tá? Bom, o 22 e o 23 que nos interessa aqui para a segurança e medicina do trabalho, que nós vamos trabalhar agora, tá? Então, o 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E o 23, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, tá? Então,
Vamos repetir o 22 e o 23 aqui para a gente se lembrar que a gente vai voltar depois para a CLT e trabalhar isso lá dentro. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, ok? Bom, então, a Constituição Federal... Tá? Beleza. A Constituição Federal vai nos garantir, então, esse meio ambiente equilibrado, vai nos garantir lá nos direitos sociais, né? Direitos fundamentais sociais, que nós temos direito à preservação da saúde do trabalhador por meio de diversas normas, e vai garantir adicionais se eu trabalhar em condições especiais. Já falamos dessas condições especiais. Se vocês pegarem o material que está compartilhado para vocês, deixa eu abrir o Word aqui. Eu acabei colocando a legislação aqui da CLT para facilitar a localização por vocês do que nós vamos trabalhar, tá? Então, quando ele fala lá que vai ser através de diversas normas, né, essa regulamentação de saúde, higiene e medicina do trabalho, uma dessas normas é a CLT, mas não somente isso, tá? Nós temos legislação esparsa, normas regulamentares do Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, né, agora, que trata dessas formas de proteção à saúde e segurança do trabalhador, tá? Entre outras normas que nós vamos trabalhando de pouquinho. Então, eu coloquei para vocês aqui, né, ó, segurança e medicina do trabalho, grifei alguns pontos importantes, isso aqui nós vamos trabalhar hoje ainda, dá tempo tranquilo, tá? Inspeção prévia, a gente trata depois o que é, órgãos de segurança e medicina do trabalho, que é a CIPA, que aqui a gente vai trabalhar específico, né? A composição da CIPA, quantos são, que nós já trabalhamos um pouquinho ali quando nós tratamos de acidente do trabalho, né? Mas está aqui previsto. Equipamento de proteção individual, o que é esse equipamento de proteção, tá? Os tipos, alguns exemplos de tipo de proteção, medidas preventivas de medicina do trabalho, edificações, iluminação, não só isso, tá? Conforto térmico, instalações elétricas, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, máquinas e equipamentos, caldeiras, fornos e recipientes sob pressão. Isso aqui não dá para a gente trabalhar bem específico. Como tem que ser a caldeira, como tem que ser a pressão, calor, tá? Mas a gente vai trabalhar de uma forma geral, mas nós vamos pensar aqui os pontos bem importantes aqui dentro disso, ok? Tem a doutrina disponível para vocês também que trata disso, tá? E vamos trabalhar atividades insalubres ou perigosas, que daí, lembra lá do inciso 23, que fala que a legislação vai regulamentar a forma de pagamento, tá? Aqui na CLT, a partir do artigo 189, é que traz essa regulamentação, tá? Prevenção da fadiga, que daí é o limite de peso do empregado, né? 60 quilos. Outras medidas de proteção, tá? E algumas súmulas aqui importantes, não vamos ler todas, algumas nós vamos pensar, porque são importantes aqui, e orientações jurisprudenciais, tá? Vou só fechar o compartilhamento aqui, porque vocês têm disponível. Então, tem uma pergunta do Caio aqui. O lance do IPI, aqui onde eu moro, é tratado sem importância, né? Você quis dizer sem importância. Ah, tá. É tratado sem importância pelos empregados e empregadores. Nós vamos trabalhar isso, Kaique, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho ali das obrigações de cada um, tá? Mas nós vamos trabalhar também quais são os equipamentos de proteção. Quando você cita aqui onde eu moro,
Você quer dizer nas empresas em geral, né? Então, nós temos, para comentar aqui o seu questionamento, nós temos empresas extremamente rígidas e comprometidas com essa. Não, não, não cita não, Caio, tá? Não cita não. Você falou aqui onde eu moro, possivelmente você quis tratar empresas em geral, tá? Isso vamos pegar aqui em nível de Brasil, tá? Quando a gente tem situação de alguns empregadores que eles tratam rigidamente com a questão tanto do fornecimento do equipamento de proteção, quanto da fiscalização do emprego, quanto ao uso do equipamento de proteção, tá? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso daqui, a gente vai ver ali dentro da CLT já já esse comentário que você fez, que faz todo sentido, e a gente vai falar um pouquinho do reflexo disso, por exemplo, a responsabilidade num acidente, a gente trata isso, tá? E nós temos também empregados comprometidos com o uso, tá? De manhã ainda eu fiz um comentário, a Adriane, que é colega de vocês, que ela está assistindo da turma da manhã por conta do horário dela, mas a gente fez um comentário, né, do risco de não uso do equipamento de proteção. Ó, o Iago saindo, peguei ele saindo ali. O não uso do equipamento de proteção, então, a gente dizia o seguinte, eu não uso o óculos de proteção porque incomoda, não uso o protetor auricular porque incomoda. Ela ainda comentou, incomoda ficar sem um olho, né? A gente dá um exemplo ali de soldadores, por exemplo, que não querem usar o equipamento, tanto o óculos de proteção quanto o equipamento facial, né? Aquela máscara de solda. E daí a gente tratava realmente isso, né? Os riscos, tá? Então, quando nós estamos falando aqui de meio ambiente do trabalho, nós não estamos falando apenas de equipamento de proteção, quando o Caio diz ali EPI, equipamento de proteção individual. Então, para determinadas atividades, né, são obrigatórios, o empregador deve fornecer esses equipamentos de proteção individual, por exemplo, óculos de proteção, o protetor auditivo, auricular, né? Essa proteção, enfim, máscara, luvas, determinadas atividades a luva é de ferro, a bota, o calçado de proteção específico, tá? Ou a bota, né, de proteção. Então, são inúmeros equipamentos de proteção para muitas atividades e todos eles têm legislação específica, tá? Então, não está lá só na CLT. Nós temos normas regulamentares e nós temos também os equipamentos de proteção coletiva. Tudo isso é que vai nos trazer um meio ambiente equilibrado e saudável para exercício da minha atividade laboral, tá? Então, imaginem um local em que você trabalhe, que não seja fornecido para você o equipamento auricular, o protetor, e você trabalha ali em constante ruído, tá? Imagine um local que faça uso de determinados produtos e o piso não é adequado e você faz transporte ali de mercadorias e o piso ali tem irregularidades, tá? Não são apenas normas da CLT, nós temos as NRs, as normas regulamentares, NR15, por exemplo, NR45, NR30, e são inúmeras ali do Ministério do Trabalho, tá? Que trazem formas de proteção a esse meio ambiente do trabalho. Tranquilo? Tá? Daí nós temos também normas que podem, que são, né, do Estado, do município, de órgãos, por exemplo, do Ministério do Trabalho e Emprego, que também vão garantir esse meio ambiente equilibrado, tá? Por exemplo, vamos imaginar um restaurante. O restaurante não tem as normas sanitárias
que ele tem que, que ele tem ali que... Oh, meu Deus, gente do céu, eu tô bugando aqui, será que é o horário? Seguir, exatamente, Caio, cumprir, né? Ele tem que cumprir, seguir determinadas normas também sanitárias. Então, por exemplo, um restaurante, a cozinha ele tem um azulejamento adequado para que possa funcionar essa cozinha de um restaurante, uma lanchonete. Estou dando aqui alguns exemplos, tá? Além da higiene. Então, aqui não é só a segurança, né? É segurança, saúde e higiene. Vocês têm... o Guilherme Bombeiro estava de manhã na nossa aula aqui, e a gente tem normas específicas do bombeiro, as normas técnicas que devem ser seguidas para fins de prevenção e combate a incêndio, por exemplo, prevenção de incêndio, né? Então, você tem que ter o número adequado de extintores no ambiente, tem que ter a saída de emergência, tá? Então, essa fiscalização que compete, essa regulamentação, norma técnica que compete aí ao Corpo de Bombeiros, por exemplo, essa fiscalização, também é para garantir um meio ambiente de trabalho saudável, tá? Caio, bem lembrado, eu usei esse exemplo na parte da manhã, tá? Já existia, depois do incêndio da Boate Kiss, tá? Já existiam as normas, mas essas normas se tornaram um pouco mais rígidas, tá? Algumas coisas foram modificadas ali, porque infelizmente, né, ocorrendo essa tragédia, acho que todo mundo se recorda da Boate Kiss, foram 263, 249 vítimas que morreram, a maioria asfixiada, né, por conta daquele incêndio, tá? Essa regulamentação, sim, Caio, ela já existia, tá? Não tenho acesso, não tenho conhecimento a todos os laudos técnicos que foram efetuados. O que nós temos foram através de notícias, né? De quem foi denunciado, quem o Ministério Público denunciou por falta de fiscalização ou por falta de seguir, de cumprir essa normatização. Então, por exemplo, ela não tinha saída de emergência adequada, tá? Se vocês procurarem as notícias da época aí, as saídas ali, elas tinham um 242, exatamente, né? Givanildo, obrigada pela informação precisa do número, tá? O forro era um material tóxico, tá? Tudo isso, Caio, tem normatização técnica para que seja feito, tá? Boate Kiss é um lugar de lazer. Não, é um ambiente de trabalho também, né? Lá não tinham seguranças, garçons, os cantores, né, que tiveram a infelicidade de... Mas todo o pessoal ali que deveria ter seguido essa normatização que talvez pudesse evitar essa tragédia, tá? Então, eu uso esse exemplo de Boate Kiss aqui, porque eu não vou nem observar esse comentário, porque ele é de mau gosto, tá? Mas ele faz essa situação de falta de seguir, de cumprir, e talvez ali me parece que houve uma falta de fiscalização também, tá? Então, muito apropriado aí trazer esse exemplo da Boate Kiss, né? E o Givanildo ali lembrando, 680 feridos ainda, né, Givanildo? Ou seja, mais de 800 aí, quase 1.000 pessoas atingidas naquela tragédia, naquela situação, tá? Givanildo fez um comentário aqui, peraí que eu tenho que clicar. Sim, o Givanildo, houve alteração, sim, de legislação, de normatização técnica, tá? Para fins de
eu percebo até pelo escritório, né? Todos os anos a gente precisa do laudo do Corpo de Bombeiros, tá? E eles vistoriam mesmo, eles vistoriam, eles verificam o número de extintores, eles verificam as saídas, a ventilação, até aquela que é obrigatório, eu não sei se chama iluminação de emergência, aquela luz de emergência quando, né, acaba a energia e acaba fazendo acende aquela energia, né? Você teve treinamento, Caio, nessa época para emergência, exatamente, tá? Vou dar um exemplo particular para vocês aqui. Eu acabei. O que você participou, Caio, uma simulação de situação de emergência, tá? Nós acabamos fazendo a situação, nós acabamos fazendo aqui na faculdade. Por quê? Como o número de pessoas é muito alto, né? Então, locais aí dá mais de 1.000 pessoas no período noturno na faculdade aqui. Então, nós temos um grupo de brigadistas da faculdade, tá? Então, eu sou brigadista, né? A gente faz um curso brigadista e socorrista para fins emergenciais, até que chega o bombeiro. A gente não dá conta de fazer, né? Mas a gente tem lá o responsável pela brigada, que é o técnico de segurança do trabalho, tá? E esses treinamentos que a Maria Chato, você gostava quando acabava a aula, é porque vocês nunca tiveram uma emergência real para falar, poxa, que bom que foi aquele treinamento. Por quê? Numa situação, então, quando eu fiz esse treinamento de brigadista, a gente percebeu o seguinte: numa situação de pânico, vamos imaginar todos nós numa sala ali. Numa situação de pânico, vocês vão catar as coisas ou não catar, e vai ter aluno pulando janela, vai ter aluno saindo pela porta, se atropelando, a funila. Então, vocês imaginem por onde que vocês vão correr, uns vão descer a escada, uns vão sair pela outra saída. Ou seja, e o foco de incêndio está aqui e vocês vão sair desesperadamente. Por quê? O que acontece é o pânico, né? E é o pânico muitas vezes que mata. Então, o exemplo ali da Boate Kiss, alguns de vocês são mais novos, isso já tem alguns anos aí, o Caio lembrou que estava na escola, né? Essa situação poderia ter sido evitada porque muitos foram pisoteados na saída, tá? Então, poderia ter sido muito menor o número de vítimas ali, tá? Exatamente, Givanilda, é importantíssimo. E daí nós fizemos um treinamento aqui com os alunos, tá? Acho que foi numa sexta-feira, foi só uma simulação. Vocês devem ver aí na cidade de vocês, o Corpo de Bombeiros sempre faz simulação. Aqui eles fazem simulação de incêndio em banco, na praça. Então, pelo menos assim, uma vez por ano tem simulação de emergência e daí envolve Corpo de Bombeiros, Polícia, Guarda Municipal, SAMU, todos os serviços de emergência ali para, numa situação real, nós estejamos preparados, tá? Então, numa situação real, se Deus quiser, não irá ocorrer, eu estou preparada, se vocês não me pisotearem, para manter a calma e retirar vocês em segurança do local, tá? Isso em muitos estabelecimentos é obrigado que tenha esse corpo de brigadistas. Por isso que vocês têm que me obedecer, ninguém te escutar, vocês têm que me obedecer, tá? Pelo desespero. É isso mesmo, Caio, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou a brigadista, eu sou a professora em sala. Se eu começar a gritar, gente, tá pegando fogo, vocês vão se desesperar. Se eu falar, pessoal, todo mundo sentado, tem a forma, inclusive, de fazer a abordagem, tá? Vocês vão me escutar, vocês vão me seguir, fiquem sentados. Está acontecendo isso. O que acontece na atualidade, Caio, o desespero vocês já vão ter recebido por WhatsApp que está pegando fogo, alguém vai sair correndo falando que está pegando fogo antes de me escutar. E o professor está dando aula, o professor não tem acesso ao WhatsApp ali
para saber que está acontecendo. Mas se tem um corpo de brigadista, nós ficamos em pontos estratégicos para guiar vocês, mesmo os desesperados, tá? Então, esse exemplo usado aqui, até o pessoal da manhã perguntou, eu acabei fazendo esse comentário também, tá? É isso, tá? É para preservação de vida aqui do nosso meio ambiente de trabalho, por exemplo, a faculdade. Então, é obrigação de todos essa preservação, tá? Vocês não querem ver nada, gente, que não vai acontecer nada, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então, vocês imaginem aqui um meio ambiente de trabalho bem preservado. O que acontece? Tá? Nós temos um local de trabalho fisicamente, também psicologicamente saudável para o trabalho. Você pode trabalhar 30, 40, 50, 10 anos naquele ambiente de trabalho e você não vai ser acometido por acidente de trabalho, nem por doença do trabalho, porque seguem rigidamente as normas de proteção e prevenção, tá? Ao contrário daqueles, né? O Caio deu um exemplo ali no começo, dos que não se atentam a essas normas de segurança, cabe fiscalização, cabe punição, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que cabe até fechamento do estabelecimento, tá? Por falta de seguimento da norma de proteção, tá? Então, quando a gente tem essa situação de não cumprimento das normas, ocorre o número de acidentes de trabalho naquela empresa é maior. Então, não lembra que nós trabalhamos acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho? Geralmente, elas ocorrem por ou um descuido do próprio empregado, né? Ou por descuido do empregador, tanto no equipamento de proteção individual, quanto nas demais regras ali de proteção à saúde do trabalhador. Não fornecer o intervalo adequado, tá? Não é só equipamento de proteção. Não fornecimento do intervalo, jornada exaustiva de trabalho, tá? Ou outras hipóteses aqui que nós podemos verificar, não investir em prevenção da saúde do trabalhador. Então, por exemplo, ter uma pessoa ou ter alguém especializado, seja enfermeiro, médico do trabalho, segurança, né, que entenda, fisioterapeuta, que faça, por exemplo, uma ginástica laboral e ensine exercícios que vocês devem fazer durante a jornada, tá? Então, quem trabalha muito sentado, qual a postura correta, tá? Ergonomia do trabalho também. Qual a cadeira adequada, tá? Aqui eu estou em casa, né? Então, serviria também para quem está em teletrabalho para prevenir a própria saúde, tá? Uma cadeira adequada, altura adequada do monitor, distância adequada do monitor, tá? Todas essas normas aí. Então, se você pensar assim, mas a faculdade oferece algum risco? Estou dando exemplo aqui de um professor. Um colégio oferece algum risco? Sim, tá? Os que trabalham com giz, aquele giz ele pode causar determinadas alergias, dependendo da qualidade do giz. Nós usamos canetão, não temos esse problema, tá? Mas o professor escreve no quadro, se ele não fizer ali exercícios ali, e própria atividade física particular mesmo, para prevenção da sua saúde, tá? Algumas doenças acometidas em determinadas profissões, algumas vezes são por descuido do empregado em relação à forma de exercício do seu trabalho, né? Então, você pode ter uma cadeira extremamente adequada para trabalhar o dia todo sentado, mas você trabalha numa má postura com o ombro para frente, ou para lateral, né? Ou jogado, aquela forma que geralmente aluno fica quando está assistindo live, né? De luzes apagadas e todos. Escada, né?
Givanildo? As escadarias aqui, a título de exemplo, a gente tem essa situação nos prédios mais antigos, né? Os prédios mais novos, mesmo tendo escada, eles possuem as rampas de acesso, que tem também uma normatização. A rampa não é simplesmente construir uma rampa, ela tem a inclinação adequada para cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção, tá? Então, tudo, olha quantos exemplos nós já demos, nós estamos aqui falando, conversando há quase uma hora, quantos exemplos que nós já demos aqui dentro de meio ambiente de trabalho, tratando de normas de segurança, algumas estamos falando aleatoriamente, depois a gente vai trabalhar muitas dessas normas específicas, tá? Então, a gente tem toda essa situação de normatização, tá? Se alguém tiver algum exemplo, algum comentário, alguma dúvida também, fiquem à vontade, tá? Ok? Ah, nós vamos trabalhar agora então, tá, Caio? Nós vamos entrar aqui agora na obrigação do empregador e na obrigação do empregado, tá bom? Vocês mesmos vão achar a resposta aqui da cobrança do uso, que acho que é o que você acabou questionando ali, né? Quando você falou ali não aceitam bem essas coisas, não entendem a importância. Esse não aceita bem as coisas às vezes, Caio, não é uma situação de, nunca usei isso, não é agora que eu vou usar, tá? Mas é uma situação também de ignorância da importância do uso daquele equipamento de proteção, tá? Então, vou puxar aqui a nossa CLT. Não é isso que eu ia fazer. É aqui, ó. Tá? Aqui estou na CLT, tá bom? Todo mundo visualiza aqui, né? Dentro da nossa CLT aqui, lá no artigo 154, já saímos da Constituição Federal, tá? Estou aqui no artigo 154. Nós temos normas de segurança e medicina do trabalho, tá? Vou tomar água aqui. Falando, começa. É o que eu começo a sentir aqui, tá? Dentro dessas normas, aqui no capítulo 5 da nossa CLT, nós temos da segurança e medicina do trabalho, tá? E nós começamos ali no 154, que começa a tratar disso daqui. Então, aquele monte de exemplo, aquelas coisas que nós trabalhamos, agora nós vamos ver aqui na legislação como que a gente aplica isso, tá? Eu não consigo ver o chat agora, tá? Então, depois eu paro de compartilhar e verifico ali. Então, vocês podem ir comentando ali, fazendo alguma pergunta, tá? 154. A observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo, tá? Tô aqui, ó. Opa. Não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições, ou seja, não basta o que está aqui na CLT, não desobriga a empresa o cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos estados, municípios em que se situem os respectivos estabelecimentos, bem como aquelas oriundas de convenções coletivas de trabalho. Significa que as normas de segurança e medicina do trabalho da CLT não desobriga que sejam cumpridas outras normas técnicas do Estado, do município, a ABNT, né, que traz a ABNT não é só para que vocês façam um trabalho científico, mas ela traz diversa normatização também, o padrão de tomadas, algumas situações em obras aqui também traz, tá? E outras normas que eu tenho de edificação, de construção, de ambiente que não estão específicas aqui na CLT, como meio ambiente de trabalho, sanitárias, tá? Mas são normas que também devem ser seguidas além da CLT,
tá? Para que não justifique, não, mas eu já segui o que está na legislação trabalhista, não preciso do extintor de incêndio, por exemplo, porque isso não é norma trabalhista, tá? Ou seja, devem ser seguidas todas as normas exigidas para cada estabelecimento, ok? Tá? E aquelas também em convenção coletiva de trabalho, que pode também trazer norma mais benéfica para a segurança e saúde aí dos trabalhadores, né? Tranquilo? Bom, aqui traz, gente, a questão da competência, né, da matéria. Então, incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho. Um órgão, por exemplo, que nós temos, o Ministério do Trabalho, tá? Ok? Estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação dos preceitos deste capítulo, especialmente os referidos no artigo 200. As normas de aplicação desse capítulo aqui, o Ministério do Trabalho edita através de normas regulamentares, através de NR. Lembra que nós trabalhamos a NR, que trata lá do número de integrantes da CIPA, e tem aquela tabelinha que traz o número de integrantes da CIPA para cada tipo de empresa, cada tipo de atividade, quantos integrantes terão na CIPA, tá? Então, essa é uma das normas, tá? Então, cabe ainda coordenar, orientar, controlar, supervisionar fiscalização e demais atividades relacionadas com segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional, inclusive campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho, tá? Essa campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, ela existe, tá? E nós temos aqui uma união de poderes nessa campanha de prevenção de acidentes de trabalho, tá? Então, nós temos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho engajado nessa campanha de prevenção de acidentes de trabalho, que é o órgão fiscalizador. O Ministério Público do Trabalho pode fiscalizar o meio ambiente de trabalho? Sim, tá? Então, quando o Ministério Público fiscaliza, por exemplo, verifica lá que tem uma situação análoga de escravo, ele não verifica apenas que as condições de trabalho que aqueles empregados estão submetidos, mas eles verificam também o meio ambiente de trabalho, ou seja, o equipamento de proteção não concedido, não é só jornada, não é só o local em específico, tá? Mas todo um conjunto, tá? A Previdência Social, né, a Seguridade Social também engajada na campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Por quê? O acidente de trabalho, doença do trabalho, leva os trabalhadores a serem afastados por benefícios acidentários, tá? Então, auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez, né? Agora a reforma traz como aposentadoria por incapacidade acidentária, tá? Traz além, e pode ter, inclusive, após a alta lá previdenciária, ainda a concessão do auxílio acidente se houve alguma sequela decorrente daquele acidente, tá? Que é um benefício pago de 50% lá do salário do benefício até a data da aposentadoria. Então, o gasto da Previdência Social também com esses acidentes e doenças do trabalho, tá? Também é excessivo. Além da pensão por morte para as vítimas de acidente e doença do trabalho aí, que acabam, infelizmente, né, sendo vítimas fatais aí desses acidentes do trabalho, tá? Então, tem essa campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, eles divulgam normas, eles divulgam, fazem campanha de conscientização, divulgam estatística daqueles anos, dos últimos anos, o número de acidentes no Brasil, os tipos de empresa que mais se acidentam, os tipos de atividade que mais afastam trabalhadores, tá? Mas não pensem que não há punição. Quando a culpa do empregador nesse acidente de trabalho, nessa doença profissional, a Previdência Social ela pode ingressar com uma ação de regresso, ou seja, cobrar do empregador
as despesas que ele teve com aquele segurado afastado por acidente de trabalho, que morreu de acidente de trabalho, a pensão que ele tem que pagar para os seus dependentes, o auxílio acidente que ele tem que pagar em decorrência daquele acidente de trabalho, tá? Então, toda essa despesa pode ser cobrada do empregador. Quando o empregador age com culpa ali, né? O empregador deixa de cumprir a normatização e ele age com culpa nesse acidente, tá? Conhecer em última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos, né, aqui é a Delegacia Regional do Trabalho em matéria de segurança e medicina do trabalho, tá? Aí o 156 traz aqui a competência das delegacias regionais de trabalho, né? Fiscalização, adotar medidas, determinando obras e reparos. Então, aqui é mais a parte da fiscalização administrativa e efetiva desse meio ambiente de trabalho. E impõe penalidade no descumprimento de normas constantes deste capítulo, tá? Puxando um pouquinho da pergunta do Caio, o Caio perguntou em relação ao empregado, a gente já chega lá. O Caio perguntou, né? Mas como que fiscaliza ou como que a punição desse empregado que não quer usar? Também a punição para esse empregador que não fornece nem o meio ambiente adequado e nem os equipamentos de proteção, seja individual, seja coletivo, para esses trabalhadores, ok? Só tirar um pouquinho o compartilhamento para ver se tem alguma pergunta aqui. Escada. O Caio perguntou que ponto começa a ser cobrado, era isso que você perguntou, né, Caio? A gente já vai falar do empregado, tá? Givanildo compartilhou com vocês a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, exatamente. Ela ocorre todos os anos, tá, Givanildo? Ele compartilhou aqui com a gente, né? Esse ano a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. 2020, reforçar a importância das ações de prevenção e saúde e segurança do trabalho, especialmente nesse cenário da pandemia da Covid, né? Exatamente, Givanildo, eu tinha visto isso porque está muito em alta a discussão das relações de trabalho em tempos de pandemia, tá? Ok? Caio, tem uma pergunta. Pera lá. Em época de pandemia, é possível exigir que o empregador suspenda o trabalho por falta de segurança no meio do trabalho? Não só época de pandemia, Caio. Quando você tem falta de cumprimento de normas técnicas, tá? A gente vai trabalhar nas próximas aulas lá, tem embargo, interdição, inspeção, as formas ali de não fornecimento, tá? E se o empregador suspendeu o trabalho por falta de segurança no meio ambiente de trabalho, especifica um pouquinho. Em relação ao coronavírus, é isso que você quer dizer? Ou, a gente não tem... Porque aqui também, o empregador também deve fornecer, em época de pandemia, os equipamentos de proteção individual atuais ali, álcool gel, máscara, tá? E não é qualquer máscara, avental quando for necessário. Se for profissional da saúde, são N equipamentos, são inúmeros equipamentos de proteção, e talvez vocês tenham visto reportagem no domingo da falta de equipamento de proteção, né? Caio, eu não sei se você está perguntando, o empregador suspende porque ele não tem equipamento ou o empregado deixa de realizar o seu trabalho por falta de fornecimento? Isso aí, tá? Tá. Então, acho que era. Eu tinha entendido dessa forma a sua pergunta. Acho que é isso, né? Então, aqui, Caio, na situação atual, nós temos também as normas, nós temos a legislação especificando nessa época de calamidade pública, tá? Então, nós temos os decretos do município, do governo, quem vai, quem não vai trabalhar, tá? Agora, pela situação de emergência, os empregados do grupo de risco, por exemplo, eles apresentam
né, o laudo de que eles não possuem ou determinada doença, ou é gestante, ou idoso, e sim, pode deixar de comparecer ao trabalho por conta disso, tá? E tiveram todas as orientações de teletrabalho, aqueles que são possíveis, tá? Pode ocorrer fechamento de estabelecimento empresarial, como já houve por conta de contágio comunitário. Um empregado foi diagnosticado com Covid, foi diagnosticado ontem, mas ele já trabalhou a semana inteira aqui. Então, né, fecha o estabelecimento, acaba fazendo desinfecção de todo o estabelecimento empresarial, tá? Já tivemos vários casos nessa mesma situação, tá? Não sei se foi essa aqui. Não justifica simplesmente não vou trabalhar porque tem coronavírus, tá? Eu tenho que seguir as determinações e orientações para verificar se eu tenho essa possibilidade de ser afastado ou não, tá? E tem nas medidas provisórias a possibilidade de redução de jornada, Caio, ou suspensão do contrato de trabalho, também lá. Então, cada caso a gente vai analisar qual possibilidade e onde que vai se enquadrar. Não sei se foi essa a tua pergunta, se não foi, estou à disposição aqui, você vai comentando. Você sempre participa bastante, muito legal da nossa aula, tá? Os demais estão acordados ainda? Isso, Caio, a gente tem que analisar cada caso, porque realmente é bem abrangente. Meio ambiente de trabalho, exatamente, o conceito sim, tá? O que a gente está trabalhando aqui é bem específico, meio ambiente de trabalho, vamos excluir a situação de pandemia, né? Agora de calamidade pública. Mas como você já questionou, aqui também, na situação de calamidade pública atual do coronavírus, também deve ser inclusive redobrado aqui os cuidados com relação à higiene no ambiente de trabalho por conta da possível contaminação. Cabe perfeitamente a situação atual para o nosso meio ambiente de trabalho, tá? Opa, o pessoal tá acordado, tá? Que bom. Gente, tá tranquilo, tá muito rápido? Tá bom, né? Podemos continuar, tá? Então, percebeu ali que o que compete ao poder público e que tem que haver essa fiscalização, né? Então, a gente volta ali para a CLT, tá? E olha o que cabe ao empregador. Foi uma das perguntas de vocês aqui. Olha o 157, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Beleza, eu tenho inúmeras normas, o empregador deve cumprir e fazer cumprir. Então, não basta ao empregador apenas, tá aqui os equipamentos de proteção. Ele tem que fazer cumprir as normas, tem que fazer o empregado usar o equipamento de proteção. Instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, tá? Aqui, determinadas atividades, os empregados então, por exemplo, trabalho em altura. O empregado é obrigado a passar por treinamento específico com certificação de que ele está apto a fazer trabalho em altura. Por exemplo, aí quem trabalha com instalação de telefonia, estou dando um exemplo aqui, né? Em prédios, enfim, tá? Então, a título de exemplo. Então, o empregador deve instruir os empregados, deve fazer toda essa orientação. Adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente. Então, se for obrigado que ele faça a troca do piso. A gente teve o exemplo do restaurante, tem que ter um azulejamento lá por questão de higiene, então deve fazer, tá? Então, tem toda essa normatização. Facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente, tá? Deve fornecer o acesso a a fiscalização, tá bom? Tranquilo aqui por enquanto? Então, o empregador, a galega quer tomar minha água aqui. Fala oi, galega, para eles, fala. Ela nunca apareceu, né? Hoje ela tá aqui, ó. Mas ela não quer dar boa noite para vocês, ela queria tomar minha água aqui. Bom,
Cabe, então, ao empregador não só o fornecimento dos equipamentos, mas cabe a fiscalização dos equipamentos. Só 2 gatos, Caio, tá? Não é... Não sou a doida dos gatos, não, de ter uns 50 aqui, só 2. É o preto que sempre aparece aqui e a galega que não aparece porque ela é mocinha, ela é tímida, tá? Você é o doido dos gatos? Hoje cedo na foto aqui, o pessoal tava com os cachorrinhos no colo assistindo a aula, nós tiramos foto com os cachorrinhos, tá? Então, depois nós fazemos também uma foto pet ao final da aula. Bom, ela veio atrapalhar a aula aqui, tá? Quando nós temos, então, essa fiscalização por parte do empregador, ele forneceu o equipamento de proteção ao empregado, ele tem que também fiscalizar o equipamento, tá? Se ele está ali, forneceu adequadamente, ele pega lá um empregado, por exemplo, não utilizando do protetor auricular, ele pode punir o equipamento ele pode punir o empregado pela falta do uso daquele equipamento. Vou tirar ela daqui porque ela quer mexer no mouse, ela quer mexer na caneta. Oi, gente! Estudem! Vai pra lá, cheirosa. Tá? Então, nós temos essa situação de fiscalização. Empregado não utiliza isso. Empregado não utiliza equipamento de proteção, cabe punição. Empregador que não fiscaliza o uso do equipamento de proteção, também pode ser punido esse empregador, tá? Então, vamos voltar aqui, só para a gente trabalhar novamente. Exatamente, Ivanildo. Não só construção civil, tá? Várias atividades aí tem problema de falta de equipamento. Construção civil, o exemplo do Givanildo ali, na construção civil, a gente tem, às vezes, ali... Compartilhei tudo errado de novo. A gente tem exemplo ali, você vê, às vezes, a pessoa tá lá no alto do prédio, você fala, meu Deus, cadê a cinta, né, de segurança? Ele não tá amarrado, e chega a dar arrepio de medo, né, de um possível acidente ali, óbvio que será fatal, né, tá? Então, cabe à empresa cumprir e fazer cumprir, ele tem que fiscalizar o uso pelo empregado. E cabe aos empregados observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções do item 2 do artigo anterior, que são aquelas orientações fornecidas pelo empregador, tá? Colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo, ou seja, também cabe aos empregados o auxílio na prevenção de acidentes e doenças do trabalho, né? Na promoção de saúde do trabalhador. Conhecer, em segunda e última instância, os recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos delegados regionais de trabalho em matéria de segurança e higiene do trabalho. Eles recebem as orientações de o que eles devem seguir ali, tá? E olha o parágrafo único que é importante. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Lembra que nós trabalhamos as faltas graves lá no 482, que ele seria um rol taxativo, mas que nós temos também na lei de greve e nós temos aqui dentro de segurança e medicina do trabalho, a possibilidade de punição do empregado. Por quê? Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada, tá? Ou seja, a observância de instruções expedidas pelo empregador, ou seja, o empregador expede as orientações e o empregado não cumpre as orientações, tá? E uso de equipamento de proteção individual fornecido pela empresa. Cabe, gente, ao empregador a fiscalização pelo uso do equipamento individual fornecido para o empregado, tá? Ou seja, todo equipamento de proteção que é fornecido pelo empregador
para o empregado, aí depende a atividade, se é bota, capacete, colete, cinta, protetor auricular, a viseira, enfim, todas as formas, máscaras, óculos de proteção, todo tipo de equipamento de proteção para a respectiva atividade. O empregador forneceu adequadamente o equipamento de proteção e o empregado não efetuou o uso, é o empregador que tem que fiscalizar, tá? Por que ele tem que fiscalizar? Se o empregado não está usando, vocês lembram lá dos requisitos de punição por ato faltoso do empregado? Se o empregado não está utilizando ou comete uma falta grave aí a gente vai usar lá proporcionalidade e a imediatidade, né? Nós vamos analisar se aquele ato faltoso dele é passível de advertência, já de justa causa, tá? Então, o que acontece? O empregado que deixa de cumprir, que deixa de usar equipamento de proteção, ele tem que ser punido, tá? Não está usando protetor auricular, advertência. Não está utilizando de novo, advertência de novo, suspensão, demissão por justa causa. Pode ocorrer uma demissão por justa causa do empregado porque ele não está usando equipamento de proteção individual? Sim, pode, tá? Porque a falta de uso de proteção, e se o empregador não fiscalizar, o que pode ocorrer? O empregador pode ser responsabilizado em caso desse empregado ser acometido por um acidente de trabalho ou uma doença profissional ou do trabalho, tá? Vou dar um exemplo aqui. Exatamente, Caio, vou dar um exemplo, tá? Vou dar 2 exemplos aqui para a gente diferenciar. Vamos imaginar que o empregado trabalhe com ruído, receba o protetor auricular e não utilize o protetor auricular, tá? O empregador faz vista grossa, de vez em quando o cara chega, ele coloca, daí o encarregado sai, ele tira. O empregador tem acesso às câmeras, vê que efetivamente ele não está usando adequadamente esses equipamentos aí e o empregado não sofre punição nenhuma. Com o decorrer do tempo, o empregado tem uma perda de audição, tá? Ele tem ali, perda de audição é perda da capacidade laboral. Ou não está usando a máscara específica para solda, uma faísca atinge ali olho, face, alguma coisa que cause ali determinada incapacidade, perda da capacidade laboral. Se esse empregado não foi devidamente fiscalizado e ele requerer responsabilidade, que seja reconhecida a responsabilidade civil do empregador por aquela doença do trabalho ou um acidente de trabalho ocorrido, tá? Ele vai requerer dano moral, dano material, dano estético, aí depende de cada caso, tá? Que é a indenização. Ele vai ter direito lá ao benefício previdenciário, mas ele pode ter direito à indenização por conta desse acidente ou dessa doença do trabalho que ocorreu, tá? Por que está verificada a culpa aqui do empregador? Porque ele não efetuou a fiscalização pelo uso desse equipamento de proteção, tá? Então, pode caber, não quer dizer que em todos os casos haverá, mas pode caber essa responsabilidade civil do empregador como forma de pagamento de indenização para o empregado, tá? Agora, vamos pegar uma situação inversa. O empregado não estava usando protetor, enfim, e ele foi advertido, levou suspensão e foi até demitido por justa causa. Vamos imaginar que após a demissão ali, ele alega que ocorreu ali perda de audição ou qualquer outra doença laboral, porque ele não estava utilizando equipamento de proteção individual, tá? Nesse caso, o empregador consegue comprovar que havia fiscalização no uso, que ele não teve culpa por aquele acidente, porque ele sim fornecia o equipamento de proteção. Mesmo com o uso de proteção, dos equipamentos de proteção,
o empregado pode estar sujeito à doença do trabalho, a algum acidente de trabalho, tá? Então, pode acontecer. No entanto, deve ser fiscalizado, tá? Só tem uma pergunta aqui do Givanildo. Operador de máquina de prefeitura, retroescavadeira, geralmente em obras, né? O operador tem problema de audição e a fiscalização é bem rígida atualmente, tá? Possivelmente, aqui a gente trata do serviço público, Givanildo, mas ou terceirizado, depende, né, a situação aqui, mas faz todo sentido a sua colocação, porque possivelmente já sofreram com indenização, tá? A indenização não vai trazer de volta, se já estudaram responsabilidade civil, né? A indenização não vai trazer de volta a, a audição, a visão da pessoa ali que sofreu um acidente, alguma coisa nesse sentido, né? A compensação em dinheiro, tá? Mas é aquela ideia de uma punição pedagógica para o empregador que deixou de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, tá? Essa punição pedagógica significa que se houver uma punição pecuniária em dinheiro que afete ali patrimônio, tá? Que talvez haja maior conscientização do empregador, tá? Mudanças na legislação também na fiscalização. Givanildo, a gente pode observar isso em diversas atividades, tá? Empresariais, como era a segurança aqui do trabalho, a normatização. Já havia, por vezes, regulamentação, mas a nossa CLT é de 43, tá? Mas a normatização de segurança do trabalho ali, ele começa da década de 60, 70 para frente. Então, vamos imaginar aqui uma época em que tinha jornada exaustiva dos trabalhadores nas indústrias, o número de trabalhadores que eram acometidos, né, e eram vítimas aí de acidentes de trabalho por falta de equipamento de proteção, mas também por falta de fiscalização, tá? As máquinas a carvão, você não tinha o protetor adequado ali, você tinha crianças no ambiente de trabalho, crianças exercendo ali jornadas exaustivas de trabalho. Depois, nossa, foi proibido o trabalho menor de 8 anos, nossa, né? É difícil a gente imaginar uma criança de 7, 8 anos já no trabalho, tá? Mas talvez vocês escutem o vô, a avó, o bisavô, o bisavó de vocês falar, né? Com 7 anos eu já ia para a roça, com 10 anos eu já carpia, tá? Então, eram tempos diferentes, óbvio, aí situações diferentes, tá? Que os meios de produção eram outros, então, óbvio que a forma ali de proteção, de segurança do trabalho também era diferente, tá? Todo dia de manhã, né, Caio, você escuta isso, então você tá precisando pegar aí no pesado aí, tá? Mas é isso, tá? Realmente é uma história contada, tá? E realmente a situação do ambiente de trabalho era degradante, tá? Isso nos remete aí ao tempo de escravidão, se a gente puxar essa situação. As pessoas viviam menos, exatamente, tá, Givanildo? Não tinham nem estatística, porque essas pessoas não eram contadas como acidente de trabalho, doença do trabalho, tá? E isso veio posteriormente aí, quantas pessoas acometidas, por exemplo, de câncer de pele, porque elas trabalhavam exaustivas horas no sol e acabavam não tendo equipamento de proteção adequado, tá? Só puxando aqui quando ela trata ali, porque depois a gente vai trabalhar isso na próxima aula bem específico, mas o artigo 7º, inciso 23, lá da Constituição, ela traz para a gente que terá adicional, né, de atividade penosa, insalubre ou perigosa. A CLT traz atividades insalubres, atividades perigosas, conceitua quem tem direito
qual a porcentagem, qual a remuneração desse adicional, né, desse adicional na remuneração do trabalhador. Então, insalubridade lá 10, 20 ou 40%, periculosidade de 30%, mas ela não traz o conceito de penosidade. O que é uma atividade penosa, tá? Aí, puxando um exemplo ali daquele trabalhador que trabalha exaustivamente no sol, não só trabalhador rural, mas talvez esses de concessionárias de rodovia, por exemplo, ali que trabalham em obras, né? Nós temos algumas situações de que esses trabalhadores a justiça reconhece como atividade penosa, tá? O coletor de lixo, então, são algumas atividades, tá? Não temos uma legislação que especifica qual é o grau da atividade penosa e nenhum conceito, né? O Caio trouxe um exemplo, desgastante ao ponto de prejudicar a saúde. Sim, Caio, esse é um dos conceitos que nós temos aí nas doutrinas do que seria essa atividade penosa, tá? E o Givanildo comentou, trabalhadores com veneno e câncer de pele também pela exposição, né, ao sol, tá? Então, eles não, atualmente, muitos têm essa consciência e cumprem essas normas de fornecimento de protetor solar aos trabalhadores, tá? Que também é um equipamento de proteção individual, o protetor solar para quem trabalha com exposição, tá? Mas nós temos alguns exemplos aí de atividade penosa e carece de regulamentação, de legislação sobre esse percentual, esse adicional. Mas, para fins previdenciários, essas atividades penosas têm importância para a aposentadoria especial, tá? Que quem trabalha em condições insalubres, perigosas ou penosas tem direito à redução do período de contribuição, né? Que é a aposentadoria especial. Aí, dependendo da atividade, ele pode trabalhar até 15, 20 ou 25 anos exposto naquela atividade apenas, depois não pode, por quê? Fator de risco para a saúde e vida do trabalhador, tá? Então, depois nós vamos trabalhar aí insalubridade e periculosidade, né? Insalubridade, aquele que expõe o risco à saúde do trabalhador. Então, nós temos um quadro grande aqui de atividades e nós temos atividades perigosas, tá? Em geral, aquelas que gera risco à vida do trabalhador também, com quem trabalha com explosivo, por exemplo, combustível, e quem trabalha em contato com eletricidade, rede elétrica, tá? Nessas situações aí, que além de que tem o direito ao adicional, tá? O frentista sim cai, porque ele trabalha diretamente ali, quem trabalha em posto de combustível, sim, tem o adicional de periculosidade, tá? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar... Desculpa. A gente vai trabalhar esses adicionais aí de forma bem específica com vários exemplos. Ok? Tranquilo, meio ambiente de trabalho? Já vou para o seu comentário, Givanildo. Pessoal, então, trabalhamos aqui meio ambiente de trabalho, algumas formas aqui de proteção, segurança. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá? Givanildo fez um comentário. Casos na região, colheita de mandioca, né? Parava do meio-dia às 2 para evitar a exposição do sol e após esse intervalo em protetor solar e muita água, tá? Até, Givanildo, justifica o trabalho rural iniciar-se de madrugada, justamente por conta disso, tá? Por conta da... O Caio deve ter ouvido, né, Caio, que falou que eu ouvia. 4 horas da manhã eu já estava na roça.
tá? Justamente por conta da exposição mesmo. O calor é uma atividade penosa. Eu dei exemplo do cortador de cana, mas a gente pode trabalhar com qualquer outro aqui, trabalhador rural com exposição, e por vezes nós não vemos o equipamento de proteção adequado, que não é só o protetor, tá? Então, os equipamentos, luva apropriada, tá bom? Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? A hora que você acorda, eu estava almoçando. Que horas você acorda, Caio? Só por curiosidade, assim, né? Ô, louco, você acorda às 7, eu estava almoçando. Os trabalhadores da roça, Caio, o pior que é verdade mesmo, né? Meus avós foram, né, de trabalhadores rurais, assim, e eles... Você não acorda às 7, tá? Mas eles realmente começavam o trabalho às 4, ali, às 10 horas, eles já estavam almoçando. Então, se vocês verificarem esse pessoal rural, assim, eles almoçam cedo, né? Tá? Beleza? Givanildo já fez colheita, né, Givanildo? Olha esse Givanildo multifuncional. Pessoal, tranquilo? Opa, apertei alguma coisa aqui. Gente, quem puder, ativar a câmera, a gente faz uma foto, porque a gente pode fazer... tem gente saindo, fugindo aqui da foto. Ativem a câmera quem puder, por favor. Olá, tudo bem? Ó, o Edson estava quietinho aqui, ó. Isso. Pode ativando aí que eu espero, pessoal. Quem tá acordado, não tem problema se tá de pijama. Ó, o David tá equipado ali. É por blusa que tá frio. Quem mais? Opa, tá chegando. Tudo bem, Otávio? Saudade de você correr comigo para comprar bombom para a turma, né? Primeira aula, gente, vai ser com chocolatinho, hein? Mais alguém? Tá? E de todos os tipos. Quem não pode açúcar vai ter diet. Quem é vegano leva o vegano. Quem gosta de chocolate branco, branco. Quem gosta ao leite, ao leite. Só que não caro, tá, gente? Porque professora, vocês sabem. Mais alguém vai ativar a câmera? Não? Então eu vou fazer a foto dos presentes aqui. Olha pra gente. Eu mando no grupo lá, o representante posta para vocês aí, tá bom? Gente, obrigada por vocês que ficam até o final aqui, né? 22h50 com a gente, tá? Desejo uma boa semana para vocês, uma boa noite. Estou à disposição que vocês precisarem aí, tá? Agora que o Caio chegou. Caio. Foi lavar o rosto, né? Tava dormindo. Então, boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem.